Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Dia de Flu, fica aí que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express chegando e agora, em definitivo, eu peço aos amigos e às amigas aquele pacote do YouTube, para não esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é bacana e nos ajuda no engajamento. Então fica aí o pedido de like para vocês e de inscrição. E lembrando também que é tão importante quanto que você deixe o seu hype nesse vídeo. Como é que você deixa o hype? Você puxa o comentário para o lado, escolhe a opção hypar, ou dá o like que aparece o hype, você vai lá e hypa esse vídeo. É muito importante e fundamental para o nosso trabalho. Galera, começando aqui o Resenha Express de hoje, a gente vai trazendo aqui as informações também do pré-jogo do Fluminense, mas a gente vai iniciar não com pré-jogo, a gente vai iniciar falando aqui sobre o Rodrigo Castilho. Por quê? Porque surgiu ontem a informação de que o Boca Juniors, né, parece que estaria interessado na contratação do Rodrigo Castilho. Isso foi um jornalista argentino que trouxe essa informação ontem, de que estaria interessado. A gente apurou um pouco mais sobre isso, se realmente houve alguma sondagem pelo Rodrigo Castilho, alguma proposta, né? E a informação que a gente obteve é que não teve sondagem, não teve procura do Boca, não teve absolutamente nada. O que aconteceu foi que um jornalista argentino, num programa de rádio lá na Argentina, falou que o jogador, parece que pessoas ligadas ao Boca Juniors estavam em contato com o representante do jogador para saber as condições do jogador e se ele tinha interesse de voltar para a Argentina, tendo em vista que ele era o terceiro reserva do Fluminense. O que eu pude apurar é que essa informação, essa notícia, esse interesse chegou no Fluminense e nos representantes do jogador agora por conta dessa notícia que deram. Porque, segundo a informação que eu obtive, nem os representantes do jogador estavam sabendo desse interesse ou dessa possível sondagem de bastidor do Rodrigo Castilho. É óbvio, né? Foi uma fonte que me passou essa informação, baseada em coisas que essa fonte sabe porque tem proximidade com pessoas ligadas ao clube, mas, no fim das contas, a gente não sabe o que é verdade. Seria muito difícil para o Boca contratar o Castilho, porque teria que pagar o que o Fluminense pagou. E para o Fluminense é muito, para o Boca é mais, porque a Argentina, economicamente, ela está numa situação ainda um pouco abaixo do Brasil, né? A moeda é bem mais fraca do que o real. Então, assim, sinceramente, eu não sei até que ponto o Boca teria bala na agulha para contratar o Rodrigo Castilho. Muito embora, eu não sei também se o Fluminense vai querer vender o Rodrigo Castilho pelo valor que comprou. Enfim, isso é outra discussão, mas a informação que eu trago dele é essa para vocês, tá bom? Agora sim, entrando no pré-jogo, Thiago Silva ontem mandou uma mensagem, né, nas suas redes sociais, demonstrando, né, de certa forma, o quanto ele está motivado para estar no Fluminense. Mesmo após uma contusão que ele teve, o jogador tirou tempo para fazer uma postagem de incentivo a ele próprio e ao Fluminense, né? Ele botou uma frase que tem o seguinte teor: continue acreditando no seu propósito. O que hoje parece difícil será parte da sua história de superação amanhã. Mantenha a cabeça erguida, o coração firme e a esperança viva. As maiores conquistas pertencem àqueles que nunca desistiram de lutar. Já já estou de volta. Colocou o Thiago aqui, que está muito motivado mesmo, muita vontade de ser campeão pelo Fluminense. Ele voltou para isso, ele voltou acreditando num projeto campeão. E para ele foi muito difícil essa contusão que ele teve por conta dessa busca dele por um projeto campeão, galera. E é legal você vê o cara que, conquistou tudo na vida, importante do jeito que preocupado, né? Querendo estar em campo, querendo estar ajudando o Fluminense. Então, isso é um negócio que a gente tem que valorizar muito, assim. O Thiago voltou e realmente voltou com tudo. Claramente voltou para disputar os grandes títulos. E espero que a gente conquiste, apesar do Zubeldia, né? Enfim, vida que segue. O técnico Luiz Zubeldia, galera, ele precisa ter coragem. Ele vai precisar ter coragem. Ele vai precisar ter tudo que ele até agora não teve. Um pouco de coragem, um pouco de, vamos dizer assim, de aquilo roxo, né? Ser mais sujeito homem,
porque ele precisa fazer modificações importantes, principalmente no sistema defensivo, para esse jogo duro que o Fluminense tem pela frente. Segundo o GE, parece que uma mudança ele já vai estar, ele está encorajado a fazer, tá? E a gente vai colocar aqui a matéria do GE que fala sobre isso, ó. Vou botar aqui na tela para vocês, ó. Vamos lá. Igor Rabelo sai do fim da fila e tem chance de ser titular do Fluminense na Copa do Brasil. A matéria vem trazendo isso aqui, né, que sobre o Igor Rabelo, ó, vem falando que o zagueiro, o defensor, não jogava uma partida oficial desde fevereiro, quando na quarta-feira o Zubeldia chamou para entrar no lugar do Thiago Silva no meio do segundo tempo contra o Bahia. Foram 29 minutos de uma atuação segura que ajudaram o time a terminar sem ser vazado. E aí vem falando que a gente sábado ele pode ter a missão de iniciar o jogo contra o Vasco de ida das oitavas de finais, por conta de desfalques no setor. Porque é o seguinte, o Igor Rabelo, para aceitar o que ele aceitou, de vir do Atlético Mineiro, um clube que realmente ele já não era titular, já vinha em viés de baixa, mas que de alguma forma ele jogava, ele entrava pelo menos, e no Fluminense ele vir para nem entrar em campo e ainda assim conseguir manter a resiliência, conseguir manter um respeito aos demais colegas, cara, é digno de elogio, é digno de palmas ele ter conseguido colocar isso em prática. E falando mais diretamente do Zubeldia, eu acho que o Zubeldia ele não foi justo com o Igor Rabelo. Por que ele não foi justo com o Igor Rabelo? Assim, quando você tem um elenco e você tem titulares e reservas, de alguma forma você tem que colocar o teu reserva para jogar. Porque ele precisa se motivar. Às vezes tinha jogo que o Fluminense claramente estava poupando o time e nem assim do Freitas sair. E nem assim dele dar chance para o Igor Rabelo. Então, assim, eu não acredito que o Igor Rabelo seja tão inferior ao Freitas assim a ponto de não entrar em campo. Então, assim, essa situação do Igor Rabelo, ela é muito surreal. E há a possibilidade de, nesse jogo de hoje, o Igor Rabelo não jogar. Por quê? Porque o James treinou. O James treinou normal com bola. Então, fiquem, vocês que estão em casa aí, não fiquem surpresos se isso acontecer. Agora, eu acho um absurdo você ter um jogador que vem de lesão, se isso acontecer, obviamente, que não está bem, até hoje não disse que veio no Fluminense, ainda ser titular para um jogador que nem testado está sendo. Então eu acho que é melhor correr o risco de testar um jogador que não vem jogando do que você colocar um jogador que já foi devidamente testado e não está fazendo nada. E ó, vamos lá, ó, as fotos do treino de ontem, ó, o John Kennedy aí, lá o Riquelme, jogadores treinando, vocês vão ver o James já. Ó, Lúcio. Olha o James aí. Outra coisa muito importante, galera. O GE indicou que o John Kennedy deve ser o titular no lugar do Hulk. Essa eu também estou pagando para ver. Estou pagando para ver, estou querendo acreditar que é real. Mas vamos ver a matéria do GE. O que diz a matéria do GE sobre isso? Sobre essa possibilidade do John Kennedy ser titular? John Kennedy. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver o que diz aqui na matéria, ó. O portal indica que John Kennedy tem boa chance de ser titular na vaga de Hulk. Aí vem falando aqui a matéria, ó. Segundo informações do portal GE, o atacante John Kennedy, que volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pela expulsão contra o Bragantino, tem boas chances de iniciar a partida neste sábado contra o Vasco, pela Copa do Brasil como titular. O camisa 9, artilheiro do clube na temporada, com 14 gols, pode ser titular por conta de uma vantagem física sobre o Hulk. O veterano atacante iniciou como titular nas 3 partidas e teve alta minutagem. Já nascia a tendência que o Zubeldia faça a troca de Hulk pelo John Kennedy. E aí vem falando aqui mais sobre isso aqui. Então, assim, galera, há a grande possibilidade do Hulk entrar, do John Kennedy entrar como titular no lugar do Hulk. Essa possibilidade é real, grande chance de termos John Kennedy titular. E é mais uma coisa que eu falo, o Zubeldia tem que ter coragem. Mais uma vez eu trato do tema coragem, porque o John Kennedy não poderia ter saído desse time. Na última das hipóteses que o Zubeldia quisesse utilizar, que ele poderia ter feito era ter colocado o John Kennedy com o Hulk, mas tirar o John Kennedy do time não há a menor justificativa para ele fazer isso, e parece que agora ele vai retomar com o John Kennedy até por conta de ser um jogo decisivo. É um jogo decisivo. Então ele tem aí, por ser um jogo decisivo, a obrigação de colocar em campo o melhor Fluminense possível. E tudo indica que o melhor Fluminense possível que ele deverá colocar em campo terá aí o John Kennedy, que é o melhor realmente da posição. Não interessa que o Hulk veio, que é grande, que etc. O Hulk pode
entregar. Eu acredito que o Hulk ainda pode jogar bola, mas o John Kennedy não pode sair desse time. Arruma outro, futuramente, se o Hulk voltar a jogar, mas o John Kennedy não pode sair desse time. É simples assim e sem discussão e sem complicação. Pelo menos essa é a minha opinião, queria saber a opinião de vocês também. Beleza, galera? Hoje tem pós-jogo. Terminou o jogo do Fluminense, começa o nosso pós-jogo com muita análise tática, muita interação. O jogo do Fluminense é às 5h30, então 19h30 estaremos aqui ao vivo e eu aguardo vocês. Valeu? Saudações tricolores, um forte abraço e vitória Flusão. Vai ser 1-0 aí, gol do Hulk. Valeu.